François Dossé. 6. A História em Migalhas, dos Análises à Nova História. 4. A Meta-História do Gulag. A história faz o historiador tanto quanto o historiador faz a história. Michelet. O discurso socioliberal. Nos anos 50, no tempo da Guerra Fria, muitos novos historiadores identificaram seu destino ao do PCF. O mundo se pensava em termos maniqueístas, os bons no regaço do Deus soviético, os maus, à sua direita ou à sua esquerda. Compreende-se a decepção daqueles que haviam feito da União Soviética seu modelo, quando das revelações filtradas pouco a pouco, sem esquecer do 20º Congresso, as intervenções sucessivas do Exército Vermelho, que se tornou arma de opressão, desempenharam um papel revelador, ao destruir a visão mitológica desses historiadores engajados no PCF. Em 1952, o grupo de candidatos ao concurso de professor universitário de História, adeptos do PCF, é particularmente rico em personalidades. Nele se encontram Claude Mesliand, futuro reitor de Amiens, Pierre Deyon, futuro reitor de Estrasburgo, Jean Daltry, Jean Cholas, François Furet, Robert Bonald, Jacques Chambas, Denis Rouchet e Emmanuel Leroy Ladurie. Na hora do resultado do concurso, François Furet e Jean Chesneaux, ao computar os aprovados, comentavam na corte da Sorbonne: deixamos alguns lugares para os burgueses. Essa é a época em que o mestre da Revolução Francesa, Albert Soubirous, mantinha más relações com a ala sectária do PCF, cujo porta-voz era o jovem historiador François Furet. Prolegômenos de uma polêmica que jamais cessará entre os dois homens mesmo quando a linha de clivagem foi seriamente deslocada. Entre esses historiadores do PCF, aos quais é preciso acrescentar Alain Besançon, Jacques Zozouf, muitos se reencontrarão nas tribunas mais ouvidas da escola dos Annales, ao colocarem seu senso de organização a serviço das conquistas, não mais do partido mas sim da escola. François Furet, antigo presidente da IS, aderiu ao PCF em 1947. Esse período de militância permanece horizonte intransponível que fundamenta seu discurso histórico através de sua prática stalinista na época e do rancor dela resultante. Reafirmava recentemente a que ponto o passado fora importante para ele e seus camaradas. Quando procuro compreender, 25 anos depois, o que restou de comum entre nós, além das reminiscências e dos sentimentos, eu me pergunto se a nossa adolescência tardia nas fileiras do PC não desempenhara papel tão importante quanto nossa atividade de historiadores no quadro da École des Hautes Études. Uma tal experiência o vacinou e lhe ensinou os charmes discretos do liberalismo, a ponto de precipitar-se, após maio de 1968, no gabinete de Edgar Faure. Eu me sinto bem próximo dos representantes mais esclarecidos do pensamento liberal. Não há outra saída a não ser o poder existente, o sistema instalado e a aceitação da ordem estabelecida. Quero dizer que não existe mais combate, no século XX, que não seja duvidoso. François Furet converteu-se recentemente ao aronismo e dirige, desde 1984, um novo instituto criado pela École des Hautes Études, o Instituto Raymond Aron. Seu camarada de combate, Emmanuel Leroy Ladurie, tornou-se o ídolo das multidões de historiadores. Sustenta, sem dúvida, o discurso mais representativo das tendências atuais da escola dos Annales. Esse globe-trotter do território do historiador provém das terras normandas, filho do ministro da Agricultura e do Abastecimento de Vichy em 1942. Uma infância ninada com cânticos a ponto de Emmanuel sonhar ser padre. No entanto, ao chegar a Paris, jovem normalista, ele adere ao PCF, no qual permanecerá 8 anos. Havia saído da minha concha de pequeno molusco, mas tornava-me simultaneamente um crustáceo stalinista. Com a ajuda da carapaça ideológica, Emmanuel Leroy Ladurie engole todos os venenos stalinistas, sem problemas digestivos, para purgar os erros de seu pai em Vichy. Em 1956, o 20º Congresso porá fim a seu tempo de purgar. Ele terá ganho o purgatório para seu pai e sairá do partido um ano mais tarde. O PCF leva todos a saírem do partido. Mas, nesses anos 50, os tempos são duros.
Foi preciso conduzir duramente a campanha contra Tito Flick e Emmanuel Leroy Ladurie participou plenamente nela, na qualidade de redator do jornal estudantil comunista Clarté. A respeito do caso Slansky, ele nos conta 6 e precisou demonstrar que uma criança deve denunciar seu pai quando o interesse do partido está em jogo. Esse delírio stalinista irá até exigir de Louis Althusser, seu camarada de célula, a ruptura com sua mulher Hélène, acusada de ter sido herética pela direção do PCF. Ao haver simpatizado com Charles Tillon, Emmanuel Leroy Ladurie deixasse-a cair, sem palavra, no alçapão dos renegados da classe operária. Como isso foi possível? Ele se explica bem. Eu acreditava no paraíso. Essa fé o guiava, mas há também toda a sua vida pessoal, enraizada nessa família no sentido amplo. No PC, eu havia enfim reencontrado outro, o camarada operário. Ilusão naturalmente, ainda que não seja total. Alguns de meus melhores amigos atuais, François Furet, Denis Richet, Alain Besançon e outros datam dessa época. Eu lhes devo meu casamento e minha família atual. Como, depois disso, torcer as coisas noutro sentido? A tentação é, então, grande, como se diz no PCF, de jogar o bebê com a água do banho. Foi o que fez Emmanuel Leroy Ladurie com fervor. Porque a ruptura? Meu pai tinha 120 vacas, eu gostava muito delas, li em uma revista nos anos 50, na qual se dizia que os russos tinham menos vacas do que em 1913. Eu os considerei uns infelizes com tão poucas vacas. Toma claramente o partido contra o programa comum da esquerda no ano de 1976. Em contrapartida, tem algumas fraquezas pelo regime giscardiano. À primeira vista, Giscard é um liberal e um tocquevilleano. Está, é claro, consciente do isolamento e da fragilidade de suas posições liberais neste século XX dos fanatismos entre a direita clássica que pretende ser nacionalista e forte e os marxistas de todo tipo. Em 1978, adere à nova organização presidida por Eugênie Ionesco, o Comitê dos Intelectuais para a Europa dos Libertados, o CIEL, que se propõe, diante da crise dos valores ocidentais, mobilizar-se para se opor a toda perspectiva de revolução global de nossa sociedade. O marxismo é aí apresentado como o comandante dos pelotões de execução, portanto, o inimigo número 1 a ser abatido. Torna-se, então, o guardião da ordem e sua escrita torna-se sua proteção após ter sido o credo da loucura stalinista. Ele apela a um filósofo da moda, para denunciar o risco totalitário. Karl Popper colocou bem o problema. As revoluções não são controláveis, pois elas desencadeiam processos imprevisíveis, que dizem respeito ao conjunto da sociedade, portanto, adquirem inevitavelmente um caráter totalitário. Acabará por deixar o jornal Le Nouvel Observateur por L'Express. Os anos 50 são, portanto, capitais na definição de uma geração, que hoje renega aquilo que ela ontem adulou no mesmo elan absoluto. O Deus de ontem tornou-se diabo. É suficiente ler Alain Besançon, outro camarada da mesma época, sovietólogo após haver sido pró-União Soviética, para compreender as causas comuns da tomada de posição deles. Esse último tinha 18 anos em 1950. Pertenço a uma geração fortemente marcada pela ideia comunista. Hoje, sua rejeição da União Soviética é mais do que extrema. O sistema soviético parece-me o oposto do que é a civilização. Qualificar a União Soviética de bárbara é uma injustiça, não pela União Soviética mas sim pelos bárbaros 13. A história gagueja. Esse fenômeno de adesão mística, prelúdio de um período expiatório, repetiu-se para uma parte da geração de maio de 68, sobretudo naquela que aderiu ao maoísmo. Quando o grande timoneiro os decepcionou, despeitados, inventaram a nova filosofia construída em torno de lanche místico. A revolução é também considerada como impossível, ou melhor, de natureza totalitária. Gaillard Real, Christian Jambet, Bemard e Rileve caçam em terras filosóficas o animal malfazejo que leva o nome, em um percurso regressivo, de Marx, Hegel, Rousseau ou Platão. Sem as cabeças, sempre restará alguma coisa.
O desvio de uns desencadeia o desvio dos outros em uma direção imprevisível, que deixa o gosto amargo do desencanto pairar sobre as pesquisas em curso e sobre a atividade intelectual dos historiadores. A hora não é mais a do engajamento. Quando Pierre Nora, responsável pelas publicações históricas da editora Gallimard, lança, em 1980, a revista Le Débat, fornece com precisão a natureza da obra. Le Débat é o contrapeso dos tempos modernos e de sua filosofia de engajamento. A ideologia aterroriza aqueles que experimentaram sua utilização como negação do real em nome de interesses superiores. O olhar desses historiadores exercita-se, portanto, a partir do prisma deformante do Gulag. Permanece marcado pelo pós-Poznań, Budapeste, o 20º Congresso, Praga e o golpe de Estado de Jaruzelski, ao passo que eles pretendem ter um discurso objetivo, científico, fora de todo engajamento, para o único bem da ciência histórica. Certamente, o totalitarismo stalinista requer do historiador uma tentativa de esclarecimento, mas não é a esse esforço necessário que se assiste, mas sim a um mergulho frio no passado para preservar-se do futuro. As escolhas efetuadas nesses períodos, os esclarecimentos, o ritmo diferencial de cada uma das sequências são, na maioria das vezes, determinadas pelas posições políticas de cada escola de historiadores. Pierre Vidal-Naquet explica as razões de sua escolha da Grécia Antiga como campo de especialização. Sua aspiração democrática empurrou-o naturalmente para o estudo da constituição da cidade. Claude Nicolet, ao preparar-se para a adesão ao Partido Radical, estava mais voltado para o estudo de Roma, onde a política dos patrícios já era mais hierarquizada, senão mais hierática. No século XIX, Guizot, Thiers voltaram a atenção para a Revolução Francesa para legitimar 1830, o liberalismo, o papel inovador e a missão universal da burguesia francesa. Portanto, pararam em 1789, 1790. Ao passo que Michelet ou Louis Blanc, partidários de uma república social, preferiram valorizar na história da Revolução Francesa o ano de 1792. Como escreve Georges Duby, percebe-se que cada geração de historiadores efetua uma escolha. A jovem geração dos Annales, herdeira do desencanto de seus mestres, vai ainda mais longe para enfeitar Clio com o papel de vestal da ordem existente. Emmanuel Todd, discípulo de Emmanuel Leroy Ladurie, membro da JC em 1968. Trata-se de uma passagem da adolescência, ataca toda forma de militância, de esquerda, bem entendido. Ataca a frouxidão doutrinária 18 do PS por sua linguagem marxista-leninista e considera a adesão comunista como uma manifestação psicológica mórbida de tipo esquizofrênica. E para Laurent Theis, da mesma geração, a história é um valor refúgio nesse mundo sem fé nem lei. Sente-se órfão dos bons tempos da bela época em que nossos ancestrais eram felizes com suas velas, tamancos. Fórmula o voto de que nosso futuro retorne a esses tempos passados. Eis o que me interessa. A sociedade em que as tradições e as regras regiam tudo. Essa nostalgia é um dos traços unificadores de muitos trabalhos históricos atuais. É em nome dessa reconquista do passado, da valorização dos tempos ancestrais que os velhos comunistas vacinados puderam efetivar seu reencontro com os historiadores conservadores em uma mesma prática histórica, ao defenderem assim, apesar dos diferentes engajamentos, a mesma escola e a mesma metodologia. No desvio do caminho, nossos sobreviventes do stalinismo encontraram o historiador mais prolixo de sua geração, Pierre Chaunot. Apóstolo do protestantismo, Cassandra dos tempos modernos, adverte nossa humanidade cristã. A fortaleza ocidental foi inexpugnável, mas o perigo ronda. A cruzada está em nossos muros. Atenção para não transformar o Ocidente em deserto, logo invadido pelas hordas bronzeadas do terceiro mundo. Assim espera nos preservar do apocalipse antes do ano 2000. Pai de 6 filhos, aconselha o aumento da taxa de natalidade da população branca, ao rejeitar com desgosto o aborto que, para esse militante do deixem viver, assemelha-se naturalmente a um crime. A sobrevivência da espécie está em jogo. Estamos a ponto de constituir um barril de pólvora.
Iremos provocar guerras civis, ao fabricar homens no terceiro mundo e ao enviá-los a trabalhar em Ruhr ou em Paris. Enquanto historiador, cuja tarefa é também esclarecer as ações do presente, eu lhes digo: isso é uma loucura total. As posições ideológicas de Pierre Chaounot têm mérito da transparência. Após haver denunciado as clínicas de aborto, declara: não queremos, nós, pais de 3 ou 4 filhos, torná-los engraxates, escravos, carvoeiros, varredores, servidores dos outros. Pretende demonstrar a superioridade de nossa civilização, dita cristã tradicional do mundo povoado, sob a cobertura do olhar altamente científico do historiador. Os cristãos brancos tiveram, sobretudo, mérito de haver sabido socializar o ascetismo, o controle dos impulsos sexuais, souberam erigir, como regra geral, a continência ao preço de uma louvável força de vontade. Extrai desse modelo 2 aspectos marcantes da época moderna: o atraso da idade do casamento, 25, 28 anos, e o estabelecimento da família matrimonial restrita. Essa prática da continência permitiu o desabrochar da inteligência ocidental, suscita agressividade e celebração, provoca tensões criadoras. Agressividade e criatividade estão indissoluvelmente ligadas. Portanto, é graças à repressão dos impulsos sexuais que o Ocidente cristão pode garantir o papel de gula dos povos que lhe coube em nome de Deus, da Bíblia e de sua mensagem universal, o único. O novo cruzado, Pierre Chaounot, desempenha o papel importante de papa no meio de seus irmãos dos anales. Outro conservador cristão católico foi entronizado tardiamente na ordem dos anales. Trata-se do especialista em história das mentalidades, Philippe Ariès. Oriundo de uma família royaliste, assim permaneceu desde o colégio, militante da Action Française, e teve a coragem de não esconder suas tendências conservadoras ao seu interlocutor Michel Vinocq. Sou um homem de direita, um verdadeiro reacionário. Sou pela continuidade. Eis aí, creio eu, a coisa essencial. Philippe Ariès encontra-se na escola dos anales como um peixe dentro d'água, tanto que os temas em moda ecoam bem em seu coração de conservador. No entanto, foi por longo tempo ignorado, apesar de sua apologia do discurso dos anales em 1954-26. Conta desde 1946 porque não se satisfazia com a história estritamente política e lendária de Bainville, que foi, desde o berço, a de sua infância. Opõe a essa crônica indefinida das memórias moralizantes, uma história que reencontra o espírito das sociabilidades locais e das solidariedades elementares em um duplo anseio científico e místico. A criação histórica é um fenômeno de natureza religiosa. Descobre, então, com encantamento o discurso dos anales, portador de uma história desvinculada do Estado, e fica à espreita da vida cotidiana concreta inserida em espaços particulares. A partir desse momento, pode postular a assimilação, que será tardia na história dos anales e lhe permite conciliar, contudo, suas fidelidades familiares e políticas e seus interesses científicos. Essa palavra de nostalgia que outrora desqualificava os fósseis, hoje encontra uma conotação positiva. O retorno às cores da sociedade pré-industrial junta-se àquilo que ele sempre defendeu, um mundo a ser preservado contra todos os progressismos liberais ou marxistas. O culto atual do passado, da comunidade tradicional das antigas solidariedades, corresponde bem à sua prática de história como etnologia do passado. Ao ler Emmanuel Leroy Ladurie, François Furet e tantos outros, compreende-se como esses historiadores com itinerários tão diversos reencontraram-se definitivamente sob a mesma bandeira. Emmanuel Leroy Ladurie, maravilhado com a constância da estrutura familiar, agrícola e doméstica, que soube perdurar além do hostal antigo, fornece-nos os modelos passados para serem reproduzidos ao invés de lançar as bases de uma sociedade do futuro. Proponho uma bandeira. Sou adepto do espancamento. Aprecio a maneira pela qual esse pequeno país soube em um século e meio desembaraçar-se da miséria e do subdesenvolvimento. Por que não inverter a utopia? Naturalmente, sem acreditar muito nela. Desejo para nosso planeta em grande parte camponês e pobre uma contra-utopia do futuro, tão verdejante quanto irrealizável.
formulo voto, para o século XXI, de um Aveyron global na imagem de 1925 e na escala de toda a humanidade. Essas duas correntes ideológicas, uma composta dos ex-seguidores do stalinismo, a outra de um conservadorismo nostálgico, reencontraram outro componente oriundo dos cristãos de esquerda ou dos intelectuais que se engajaram politicamente no momento da Guerra da Argélia, os decepcionados do moletisme. É o caso de Jacques Julliard, Pierre Nora, Pierre Vidal-Naquette ou Michel Vinocq. Essa corrente é sensível aos temas de autogestão, ao discurso anti-estatal, à defesa da sociedade civil e à experiência social. Esse conjunto ardiloso dos análises, para o qual os itinerários convergem em direção a um discurso consensual, permitiu não apenas os reencontros, mas também uma verdadeira operação sincrética das diversas opções ideológicas para encontrar um credo comum no discurso dos análises. Daí resulta a perda da dialético entre passado, presente e futuro, que, no entanto, fundamenta o discurso histórico. Esse abandono é reivindicado explicitamente por Jacques Julliard, porque, apesar dele, 1968 liberou-nos da utopia, isto é, do futuro, e 1981 emancipou-nos da doutrina, isto é, do passado. Hoje podemos viver o presente. Trata-se do contrabalanço, na era do vazio, e Jacques Julliard engaja-se na obra de decapagem dos revolucionários de ontem, ao criticar recentemente uma das figuras de ponta da Revolução Francesa, Jean-Jacques Rousseau, como aquele que deu origem aos arcaísmos, aos desvios da Revolução, depois aos temas da esquerda nos séculos XIX e XX. Incrimina, sobretudo, o uso feito da obra de Rousseau, pois houve, segundo ele, confusão dos espíritos. Rousseau, revolucionário. Não tenham ilusões, não existe conservador pior. Construtor de uma nova sociedade fundamentada no contrato social. Simples conto infantil, parábola filosófica das melhores. A soberania popular. Um monstro saído de seu antro, conceito incrível, incongruente. Declara o Dr. Rousseau totalmente incompetente. Na falta da construção de modelos teóricos que os decepcionam, o historiador pode, portanto, debruçar-se sobre nosso passado e levantar as melhores receitas de nossos ancestrais. A história muda, então, de função. Ciência das transformações, das mudanças, ela se torna a especialidade das inércias, das sociedades imóveis, lição de coisas para prevenirmos-nos das veleidades das mudanças ao nutrir-nos com a vaga nostalgia daquilo que perdemos. A natureza reacionária de uma tal história é reconhecida e assumida por François Furet. No fundo, esse tipo de história, a dos tempos longos e do homem médio, é uma história em que reconheço, de bom grado, a vocação conservadora, porque a partir do momento em que vocês começam a comparar, não mais os acontecimentos que marcam uma mudança, mas sim os elementos que são sempre os mesmos através de uma cronologia, é evidente que, por hipótese e por definição, vocês se arriscam a encontrar as inércias. Por consequência, esse tipo de história parece-me ser uma espécie de bom antídoto à história, digamos, manchester-machista do século XIX. O horizonte revolucionário ou a tentação restauradora sendo reprimidos, resta apenas conservar uma história imóvel. A história arrisca-se a perder sua identidade, apesar da grande quantidade das pesquisas atuais. Mostra a tendência para diluir o campo histórico nas diversas outras ciências sociais. A dúvida cético foi substituída pela construção do futuro a partir do passado em nome da perda de sentido. Daí o refluxo do relato factual cujo estatuto desmorona-se, já que não se inscreve mais em uma problemática inteligível do antes e do depois na escala do tempo. Nossas sociedades, que se constituíam a partir de uma consciência histórica, acordam matéria inerte, substância fria à imagem das sociedades primitivas estudadas por Claude Lévi-Strauss. Regis Debray analisa esse fenômeno como a revanche da natureza no século XX em relação ao voluntarismo histórico predominante no século XIX. A natureza era concebida como obstáculo a ser suplantado, hoje ela nos parece como ideal regulador ou paraíso a ser reencontrado. Troca recíproca de um século ao outro, do retrô e do novo, das nostalgias e das expectativas. Os fatos e gestos humanos perdem-se, então, em um universo sem significados.
Tudo é reduzido ao mesmo nível. Não se trata mais da descontinuidade global de uma sociedade a outra, e isso permite estabelecer o paralelo entre as realidades de épocas diferentes em suas manifestações repetitivas. É assim que Emmanuel Leroy Ladurie analisa o fenômeno da crise de nossa sociedade ocidental. O período que cobre de 1720 a 1973 seria globalmente um período de crescimento, e hoje conheceríamos uma crise de penúria semelhante às dos séculos XIV ao XVIII. Nada teria mudado sob nossos céus. A mesma crise marcada pela rarefação, a mesma queda de oferta, não mais de grãos mas sim de petróleo. A demografia é bem afetada. Quanto à produção bruta, ela cai tanto no século XX como no século XVII. Se as previsões do Clube de Roma se concretizarem, isso será um retorno ao antigo regime. A história não gagueja mais, ela se repete. A reação à crise deve também tomar emprestado os caminhos do passado. Nossa reação deve ser a mesma da sociedade do antigo regime. É conveniente arquear o corpo, sofrer a austeridade, a escassez, para preservar a continuidade e preparar o futuro, ao procurar, sobretudo, suprir os maus desempenhos econômicos pela criação cultural. Foi assim que o Ocidente superou as crises dos séculos XV e XVII, resta apenas repetir as receitas de outrora. O correspondente desse abandono de todo o elo dialético entre presente, passado e futuro é o ataque que sofreu, de todas as direções, o marxismo, denunciado como teoria da opressão e como fonte de todos os nossos males. Denuncia-se cada vez mais com firmeza a teleologia marxista impregnada de uma visão judaico-cristã, ao mobilizar para a criação de um pseudo-paraíso terrestre. A história do Gulag seria, no pensamento de Marx, como se a história ficasse reduzida à produção de ideias. A prática seria apenas um espelho, uma simples excrescência da teoria. Nesse ritmo, os tribunais podem assentar-se continuamente. Jesus deve responder pela criação da Inquisição, Rousseau pelo terror revolucionário, Nietzsche pela abominação hitleriana, Sorel pelo fascismo italiano e Marx pelo horror stalinista. Com essa redução da história ao discurso, não causa surpresa ver boa parte dos novos historiadores, assim como os novos filósofos, entoarem o mesmo canto dos desaparecidos. A diversidade da escola dos análises e a sua heterogeneidade não permitem generalizações abusivas. Existem aqueles que refutam o marxismo e outros que consideram seus trabalhos como prolongamento dele. Emmanuel Todd escreve para repelir o marxismo do horizonte intelectual. Seu livro, Le Fouet le Prolétaire, apresenta-se como um ensaio de reinterpretação não marxista da história europeia, uma contra-história. O marxismo é nele denunciado como o sintoma de um estado psicótico de nossa sociedade. Ele seria uma tentação mórbida, uma variante totalitária moderna do mesmo substrato psíquico que o platonismo ou o protestantismo. Aliás, para Emmanuel Todd, existem correlações significativas quanto à natureza mórbida do marxismo, já que se constata que ele se difunde em sociedades em que as taxas de suicídio, de alcoolismo e de alienação mental estão em crescimento e atinge particularmente a pequena burguesia. Para Emmanuel Todd, o marxismo pertence à área da psiquiatria. Não há por que desesperar Billancourt, isso tem cura. Para François Furet, hoje, Marx não escapa mais à sua herança, e o efeito boomerang é bem mais forte por ter sido por longo tempo adiado. O olhar de Emmanuel Leroy Ladurie sobre o marxismo está impregnado de ironia sarcástica. Não vê por que os historiadores marxistas, ao defenderem os análises, como Guy Bois ou Michel Vovelli, não teriam direito à sua pequena dose de marxismo 36. Não é preciso confundir remédios doces e amargos. Só a escalada pode conduzir ao gulag. Um pouco de marxismo não é verdadeiramente um mal irreparável. Para Pierre Nora, o marxismo viveu como ideia revolucionária, está, portanto, destinado à extinção. Esse desvio ideológico não tem, no entanto, envolvido todos os historiadores da escola dos análises. Um número não negligenciável deles situa seus trabalhos no prolongamento direto ou indireto do materialismo histórico. Georges Duby descobriu o marxismo no curso de filosofia de 1937.
Para ele, foi uma contribuição essencial que nunca deixou de confrontar com seus trabalhos. A leitura de Louis Althusser e de Etienne Balibar também o influenciou bastante. O marxismo de Georges Duby terá sempre um valor heurístico, jamais estará na base de um engajamento político, pois esse limite lhe permite escapar das deformações da chapa de chumbo stalinista, depois das elucubrações atuais. Em minha evolução, a influência do marxismo foi profunda. Reagi bem violentamente contra aqueles que hoje fingem, conforme a moeda parisiense, que o marxismo não foi importante para os historiadores da minha geração. Foi muito importante para mim e sustento o que digo. Guy Boyce, outro medievalista, prolonga também o percurso marxista em uma abordagem globalizante da história. Jacques Legoff pode ser qualificado de pró-marxista, mesmo quando reconhece em Marx um dos mestres de uma história nova, e contesta o primado grosseiro do aspecto econômico que relega as mentalidades a superestruturas condicionadas pela infraestrutura. Quando evoca o marxismo oficial, faz referência à utilização dele feita pelo movimento stalinista, e nesse plano, resta apenas partilhar suas prevenções. Até os anos 50, era pelo viés da história econômica que o marxismo influenciava a disciplina histórica. Certo número de modernistas da escola dos Annales situa-se no rastro do marxismo. Assim Michel Foucault e Robert Mandrou, especialistas da história das mentalidades, ou Pierre Vilar que jamais deixou, através do estudo da Catalunha, de buscar aprimorar o sistema conceitual marxista. Entre os especialistas da antiguidade grega, o marxismo é também, para um grande número de pesquisadores, um instrumento de análise fundamental. De Yvon Garland a Pierre Monique Lévesque, sem esquecer Claude Mossel ou Jean-Pierre Vernant, a lista está longe de estar esgotada. Parece, no olhar dessas abordagens divergentes da função da história, que a escola dos Annales reúne historiadores cujas posições ideológicas estão longe de serem semelhantes. No coração dessa escola realiza-se um confronto fraternal entre seus diversos componentes. No último período, é inevitável a constatação de que o discurso conservador e nostálgico sobrepujou aquele que resiste à onda profunda de desesperança e que quer a preservação de uma história ligada à constituição de um futuro coletivo. A negação do aspecto político. Com o nascimento da cidade, surge o aspecto político. Esse sentimento de pertencer a uma comunidade que ultrapassa a unidade do clã, da gens, aparece sob esse aspecto aberto, a agora. Ruptura essencial, na história da humanidade, de um mundo que se definia pela abertura, pelo questionamento de sua identidade, e pelas relações da realidade com a verdade. Do aspecto político nasceu a história, a necessidade de testemunhar e de deixar um traço para as gerações futuras. Com Heródoto, a partir do relato das guerras medas, o acontecimento torna-se o advento da história. A temporalidade humaniza-se e percebe-se a partir de uma tomada de consciência helênica diante dos bárbaros. O relato de Heródoto revela uma nova consciência da situação do homem no mundo. Opõe o direito grego do 5 séculos a.C. à monarquia absoluta, à cidadania à servidão, à civilização à barbárie. Mundo binário, fonte da identidade e fonte de resistência. Apologia da diké, a justiça, contra o bris, o excesso, apologia da isonomia, a igualdade, do demos, no apogeu da glória ateniense, apresentada como modelo de civilização no V século. Nascida do aspecto político, a história o fundamenta em uma solidariedade e em um destino coletivo. Da mesma forma, Tucídides, outro pai da história, conta a Guerra da Peloponeso, para dar sentido ao futuro humano a partir do modelo ateniense, enquanto regime oposto ao de Esparta. A explicação dada por Tucídides sobre esse cisma no selo dos gregos é de essência política. Já é o conflito entre uma democracia e uma estratocracia. O tempo histórico é aí ritmado pelas vontades políticas. Como demonstrou François Chatelet, a crise da cidade vai desencadear a crise do discurso histórico. Os fatos não apresentam mais coerência e o conflito Atenas-Esparta aprofunda-se. A política dispersa-se, esmigalha-se e a anti-história substitui a história.
Os sofistas abandonam a ideia de evolução no momento em que a salvação política parece tornar-se impossível. Invocam o retorno ao passado, aos bons velhos tempos da solidariedade helênica e negam todo sentido ao futuro. A desagregação da Hélade processou-se no IV século, o discurso histórico apaga-se, então, diante das problemáticas que se tornaram individuais em Xenofonte. A temporalidade perdeu seu sentido político, a narração histórica não pretende mais atingir certo grau de inteligibilidade do real. A história torna-se contingência, caso individual. Tanto Xenofonte quanto Aristóteles, presos nos conflitos e na incoerência da época, refluem para um empirismo sistemático. Na época, a história já se decompõe em historias singulares no plural. Esse retorno à Hélade clássica não é inocente. Ele nos leva a relacionar a nova história, desde 1929, com o aspecto político e, a partir desse fato, a definição da função do historiador. Essa evolução do V ao IV século na Grécia, de Heródoto a Aristóteles, é também perceptível entre os séculos XIX e XX. Esse desaparecimento atual do aspecto político está ligado à perda da consciência da historicidade. Pelo fato de o futuro não ter mais sentido, em nossos dias, a consciência histórica dissolve-se no mesmo empirismo. Ninguém se interrogou sobre a contribuição da história para uma melhor lucidez política. A escola dos análises não tomou partido para não ter que intervir nesse campo. Michel Foucault, um dos melhores historiadores do nosso tempo, escolheu o poder, os poderes, como objeto. Mas, evolução sintomática, ele o persegue em suas extremidades, lá onde o poder se prolonga bem além de suas regras internas. Pretende recuperar a realidade de seus corpos periféricos, negligenciados, até então considerados como epifenômenos. Esse percurso tem a vantagem de descobrir, por trás do inorgânico e do desordenado, a hierarquia e a ordem. Mas o poder em Michel Foucault oculta sua dimensão política ao diluí-la e ao dispersá-la. O poder não se divide em entidades dicotômicas entre aqueles que o detêm e os outros. Ele não pode ser confiscado por uma classe, ele não é homogêneo. O poder circula a partir do entrelaçamento entre os indivíduos, funciona em cadela, transita por cada um antes de reunir-se no todo. Se não houver lugar nodal do poder, não pode haver lugar de resistência a esse poder. Onipresente, ele não pode mais ser derrubado, está em nós. Tudo é poder. Portanto, a resistência a seu exercício não tem mais objeto. Seria errôneo negar a contribuição de Michel Foucault, que nos convida a não confundir poder e Estado, mas o inconveniente maior dessa problemática acha-se no ocultamento do Estado. Esse deslocamento para a periferia lhe é também influenciado pelo fracasso de maio de 1968 e por sua teorização. Toda a libertação estaria de novo sujeita, em seu encadeamento lógico, aos dispositivos desse poder. A trilogia Foucaultiana, corpo, discurso, poder, funciona em suas extremidades. Corpo e poder são o equivalente do ser e do não ser, a liberdade diante do condicionamento, o desejo diante da lei, a revolta diante do Estado, o múltiplo diante do aglomerado, o esquizofrênico diante do paranoico. A sujeição inelutável do ser passa por um terceiro termo, e não por uma relação de forças, mas sim pelo discurso, ou melhor, pelo discurso pertencente ao campo do poder. Essa dissolução do aspecto político é o traço de uma repulsa diante desse monstro moderno do Estado, fonte de opressão e de mal. Na falta da capacidade para batê-lo, ele é contornado. Para evitar toda recuperação por contaminação, todos lhe negam a existência. A recusa do aspecto político pelos análises de hoje revela a total continuidade com a primeira geração da revista. Há, de fato, certa analogia entre o espírito dos anos 30, a antipolítica virulenta, a tecnocracia, as planificações, e o clima dos anos 80, quando o Estado é apresentado como entidade exterior à sociedade civil. Ao hiperliberalismo de ontem, responde hoje em eco-reaganismo, aí incluída a segunda esquerda. Ora, existe comunhão de pensamento entre um núcleo dos análises, o centro dirigente, e essa sensibilidade da segunda esquerda ao denunciar a era bárbara do todo político.
A presença maciça dessa escola no Lenovo Observateur, pelo menos até 1981, é a expressão desse acordo ideológico, da aceitação global de um consenso, ou seja, da greve, trégua ou paz das classes resignadas quanto à sua sorte na ordem existente. Contudo, essa corrente de pensamento consente em dar ao povo o direito de cidadania através da cultura popular e pelo reconhecimento de seus valores, com a condição de que eles não se tornem dominantes. O povo vê, portanto, seu estatuto reconhecido, mas em uma situação em que permanece dominado. Os tecnocratas devem levar em conta a identidade dele para melhor geri-lo sem agitações. Esse é o discurso ideológico socioliberal que reagrupa quase todo o núcleo de poder dos análises. A rejeição da análise política também levou os análises a passar ao largo dos fenômenos históricos essenciais de sua época. Hoje acontece a mesma coisa. A enciclopédia sobre a nova história, lançada em 1979, não apresenta verbete referente ao aspecto político. É preciso acrescentar o clima atual que leva à despolitização e confirma ainda essa rejeição do aspecto político. A longa duração tão cara à nova história é uma longa duração despolitizada. Os análises realizam essa descentralização do aspecto político. François Furet situa-se à margem da história política, que ele considera como o repertório privilegiado da mudança. Ao ter o dever de perceber aquilo que perdura, a história deve, de preferência, tomar emprestado das ciências sociais aquilo que lhe interessa e abandonar o ilusório político. Quando demonstra que a alfabetização triunfou na França sem por isso encarnar-se na instituição escolar, destaca a relativização do peso do Estado e de seus aparelhos ideológicos na área cultural. Felipe Ares, decepcionado pela marginalização progressiva das ideias malracienes que ele professava, refugiou-se em uma história radicalmente despolitizada. É essa pesquisa que o levou ao caminho da entronização no selo dos análises. Sim, existem relações entre minha aversão crescente pela ação política e minha adesão definitiva a uma história, que reduziria o lugar do Estado e das ideologias em benefício de uma cultura mais etnográfica. Quando Yves Marly-Bercé estuda as rebeliões camponesas até o século XIX, ao traduzir o desenrolar das violências coletivas, limita-se à morfologia de caráter etnográfico. Faz abstração do contexto político e assim pôde apresentar as permanências. O Estado desaparecia no vasto movimento de internacionalização de nossos conhecimentos. Da mesma forma, a manutenção de empresas multinacionais tende a minorar, de fato, o papel das entidades nacionais. No plano das mentalidades, como demonstrou André Borghieri, a mais velha das ideias novas, a felicidade, tende a privatizar-se e a despolitizar-se. Os mestres da renovação contavam outrora com o Estado para assegurar a felicidade humana. De Voltaire a Diderot, os filósofos das luzes contavam com algum déspota esclarecido. Hoje, o prazer, a independência afetiva, são pesquisados fora dos quadros do Estado. O período presta-se bem, portanto, ao refluxo de longa duração da política, e Emmanuel Leroy Ladurie constata: a pesquisa histórica deve estar desvinculada da política. Jacques Julliard, do qual não se pode dizer que abandonou a política. Já que dirigiu na editora Seuil a coleção Politique, denuncia com veemência a história política e considera normal que uma revista séria como os Análises limite-se a descartá-la. A história política é psicológica e ignora os condicionamentos. Ela é elitista, totalmente biográfica, e ignora a comparação. Ela é parcial e não sabe mais disso. Ela fixa-se no consciente e ignora o inconsciente. Ela é pontual e ignora a longa duração. Em uma palavra, pois esta resume tudo no jargão dos historiadores, ela é factual. A dimensão política não está, no entanto, marginalizada nem deslocada por todos. Alguns levam-na em conta como uma realidade essencial da sociedade estudada. Sendo assim, Georges Duby considera que a sociedade feudal se caracteriza, à primeira vista, pela decomposição da autoridade monárquica. A incapacidade dos reis carolíngios de enfrentar as agressões externas provocou o esmigalhamento da autoridade política, a dispersão do poder, fundamento dos feudalismos locais sobre o fundo do enfraquecimento da autoridade central real.
Mas, em geral, o aspecto político permanece como horizonte morto no discurso dos análises e seu banimento limita-se essencialmente ao abandono de toda a dialética entre presente e futuro. É nesse desejo de revolução, de mudança que se inscreve o fundamento essencial da existência do aspecto político, assim como seu desaparecimento gradual na dissolução de toda perspectiva de ruptura. Jacques Legoff ratifica essa rejeição do aspecto político ao remetê-lo à concepção elitista da história, pois para ele a política participa da ornamentação de um estilo aristocrático de exercício do poder ultrapassado. Esse aspecto confina-se, de fato, à fina película superficial da história. Mas clama a favor da reabilitação de uma abordagem política em uma perspectiva maior, antropológica, em torno da noção de poder. A história política, enquanto história do poder, recupera uma dignidade verbal que remete a uma evolução de mentalidade. Mas essa obra de renovação do aspecto político elimina todas as lutas de classes em torno do poder do Estado em benefício de uma história puramente cultural, baseada em modelos antropológicos quase imóveis. O contexto da modernidade agravou o corte entre o futuro e o presente nesses franceses sem filiações, como os qualifica Gerard Mendel. É nessa fase de refúgio individualista, de confinamento no iglu narcísio que o político reflui para as margens e que sua importância diminui. O discurso do historiador, fora do campo político, desabrocha bem melhor em uma sociedade baseada no alargamento da privacidade e na erosão das identidades sociais. Não há mais projeto histórico mobilizador, inicia-se então a Era do Vazio, como bem viu Gilles Lipovetsky. A sociedade pós-moderna é aquela em que reina a indiferença da massa, em que o sentimento de repetição e de marcar passo predomina. Se essa nova era inicia um período soft, descontraído, ela também se traduz pela fragmentação do corpo social, pelo desengajamento, pela desindicalização e desemboca na indiferença, ou seja, a expressão da impotência para agir. O campo político perde sua razão de ser, a não ser para o corpo de especialistas, o da classe política, como dizem os politólogos. E uma abordagem estrutural. A aula inaugural de Emmanuel Leroy Ladurie no Collège de France, proferida em 30 de novembro de 1973, levava o título revelador de História Imóvel. Por detrás dessa expressão um pouco provocadora em que o fogo parece se unir à água, existe a vontade de reconciliar os contrários, de reunir, sob a égide da história, as aquisições da antropologia e da etnologia, cujos avanços foram marcados pelo percurso estruturalista. Reencontraremos nos trabalhos da nova história, portanto, uma adaptação ao campo histórico dos procedimentos utilizados por Claude Lévi-Strauss para as sociedades frias. O tempo imutável é assim privilegiado para destacar a estrutura inconsciente de cada instituição. Uma série de regras combinatórias são empregadas como meio de inteligibilidade do real. A exclusão, a inversão de sinais, a pertinência, que permitem ao sistema instalado a autorregulação pela reabsorção daquilo que se apresenta como novo ou contraditório, conforme as operações lógicas internas. Então, a mudança, a ruptura não são mais significativas. O movimento histórico é pensado como repetição, como permanência em que o invariante tem o primado sobre o transformado. As diferenças localizadas no selo do sistema são realmente as diferenças de local, pois a unidade prevalece sobre as oposições. As contradições, que podem emergir do processo histórico, são reabsorvidas pela substituição de um termo por outro, ao preservar o substrato inicial. A sociedade se reproduz, assim sem ruptura fundamental pelo movimento de modulações contrapontísticas que se repetem no quadro das regras de um sistema harmônico que descarta toda nota dissonante. O sistema não pode, portanto, ser modificado em si mesmo. Só um choque externo pode abalá-lo, já que ele não é atravessado por contradições internas. O conflito entre o estrutural e o histórico não data de hoje. Auguste Comte já distinguia a estântica da dinâmica social e dava prioridade à primeira. Como observa Henri Lefebvre, o estruturalismo é a ideologia do equilíbrio, é a ideologia do status quo. Como historiador, confrontado com o estudo do movimento, do processo de mudança poderia tomar, por sua conta, essa herança?
só pôde fazer ao preço da busca do equilíbrio terminal, parâmetro de seu estudo, em torno do qual se organizam as oscilações em que se manifestam as ilusões, os acidentes e a insignificância. A nova história apresenta-se, então, como uma máquina de guerra contra o pensamento dialético. Ela dá o primado, no futuro, ao ser e encara um motor, o procedimento histórico no processo de cisão e não de fusão dos contrários. Essa distinção emprega a dialética através da rede de correlações que torna o movimento histórico unitário, no processo de cisão e de efetivação da contradição. O pensamento histórico só pode ser o pensamento da ruptura, ou do trabalho efetivo da cisão para a superação, não para o retorno ao passado, no qual a contradição seria reabsorvida, mas sim para o futuro. O novo não deve ser reabsorvido pelo antigo, mas deve apresentar-se como resolutamente novo em um pensamento que vise perceber aquilo que está a ponto de não existir mais, ou seja, o real na transição para outro real. A antropologia só aprofunda essa tendência e relativiza ainda mais as rupturas efetuadas, até então, no campo histórico. As continuidades seculares, as constantes regulamentações, formam a base das pesquisas da nova história. Por detrás da história cheia de reviravoltas dos governos, das guerras e das fomes, desenham-se as historias quase imóveis ao olhar, as histórias de pouca monta. História das rotas marítimas, a história do trigo ou das minas de ouro, história da seca e da irrigação, história da rotação das culturas, história do equilíbrio, obtido pela espécie humana, entre a fome e fartura. O modelo de Emmanuel Leroy Ladurie é o de Claude Lévi-Strauss, aplicado à sociedade ocidental. Sob seu olhar, a renovação só pode se desenrolar no topo da sociedade. Tanto no plano cultural quanto no estatal, a elite derruba certos valores do alto da hierarquia social. Os antagonismos, as lutas pela hegemonia, desaparecem em benefício dessa entidade social nova, a elite. A contradição não existe, ela perde todo sentido. O próprio sistema adapta-se, ao substituir suas camadas dirigentes por um mecanismo de substituição, de osmose que preserve a estabilidade e a continuidade do sistema. O tempo das estruturas não tem o mesmo ritmo que o tempo da história na escala humana, ele pertence à longa duração. Ele impõe a valorização, não das cesuras, mas sim do caráter repetitivo das atividades humanas. O olhar dirige-se, então, para as regularidades, o tempo das estações, dos ciclos e das constâncias do cotidiano. A história tornou-se estrutural. A ciência social abandona os acontecimentos e até os não factuais, mas únicos em benefício exclusivo das repetições. Ela vai, portanto, impor novos limites, no seio dos quais a estrutura social pode se reproduzir, ao eliminar de seu horizonte tudo aquilo que perturbe e incomode o processo de repetição. O embasamento ideológico dessa abordagem encontra-se no pessimismo fundamental que faz do real um mundo que escapa ao homem, um mundo destinado a perdurar sem mutação notável, ao conformar-se à natureza humana tão imutável quanto a natureza animal ou vegetal. O historiador mergulha nas profundezas da historicidade, ao abandonar os fenômenos de superfície nos quais se debatem os indivíduos. O estatuto do acontecimento transforma-se. De sintoma significativo, torna-se a cristalização artificial e mitológica da insignificância. Ele é empurrado para a margem, até podemos não nos interessarmos por ele. A escola americana dos geométricos até construiu esquemas de ficção histórica, ao utilizar o computador. Ela elimina certo número de acontecimentos considerados como maiores na historiografia americana, por exemplo, a Guerra da Independência, para mostrar, no final de um estudo quantitativo, que o crescimento da economia fora o mesmo em sua ausência. O acontecimento dissolve-se na longa duração. No mesmo momento em que certos filósofos descobrem a morte do homem, certos historiadores proclamam a morte do acontecimento. A historiografia contemporânea foi condicionada com prejuízo a matar para viver. Ela condenou a quase morte, há alguns decênios, a história factual e as múltiplas biografias. A história seria, portanto, mitológica. A relação de homem a homem não é redutível mas se submetida ao estatuto zoológico, ilusão de uma sociedade invariável.
No tempo atual do repetitivo, toda tentativa revolucionária é assimilada, quaisquer que sejam seu objeto e período, a uma tentação totalitária. Querer efetuar uma ruptura na evolução em curso pertence ao domínio do comportamento esquizofrênico, à medida que se limita ao funcionamento considerado atemporal de uma sociedade imutável. Emmanuel Todd localiza no mesmo plano a França de 1793 e de 1848, a Rússia de 1917 e a Alemanha hitlerista de 1933. A cada retomada, ele diferencia por detrás dos autores dessas rupturas a mão de uma pequena burguesia que sofre uma dupla frustração sexual e social. A partir desse fato, ela se encontra sob a influência de impulsos histéricos e mórbidos, que estão na origem dos engajamentos totalitários. As classes perigosas não seriam aquelas que os trabalhos de Louis Chevalier analisaram, mas sim, a pequena burguesia. Classe doente, marcada pelo alcoolismo, pela taxa de suicídio elevada, consequência de um sadomasoquismo mórbido. Daí o engajamento ideológico que só pode ser a consequência de suas tendências esquizofrênicas. A pequena burguesia é, portanto, uma classe social, mas composta de doentes mentais. O progresso, para Emmanuel Todd, engendra a regressão, os desequilíbrios mortíferos para o corpo social. Assim, os progressos da alfabetização, da leitura, do nível cultural da população europeia são portadores de problemas psíquicos intensos. A taxa de alfabetização e a histeria parecem movidas por um mesmo fator oculto. O progresso, a história, eis o inimigo para alguns desses historiadores. O despeito não tem limites e quando o real não corresponde à tese demonstrada, é preciso eliminar o real para exorcizar de uma vez por todas essas tentativas suicidas. Um capítulo do livro de Emmanuel Todd intitula-se A Rejeição da História da França. Não se pode fazer mais nada, quando tudo termina, tudo recomeça. Quando a história se mexe e apresenta as rupturas inegáveis, é melhor, então, apagá-las ou situar esses momentos envolventes no plano dos delírios psicóticos. A agitação humana inútil não pode nada, o mundo está imóvel, a natureza imutável e o homem insensato. Para inquietar-se com tal evolução do discurso histórico, é preciso paradoxalmente ler Philippe Ares que, ao afirmar seu ponto de vista conservador, constata que essa situação comporta um risco: a perda da sensibilidade do tempo. 9. A Revolução Francesa está terminada. O olhar do historiador contemporâneo tende a apagar as fases de aceleração do processo histórico, as reviravoltas, momentos intermediários em que um sistema se desfaz para constituir-se um novo. A história, que se tornou uma estrutura imóvel, deve, portanto, eliminar aquilo que, até então, foi considerado como rupturas essenciais. As fases revolucionárias são tratadas como tantas tentativas restauradoras, fundamentalmente voltadas para o passado. Seriam até revolucionárias no sentido de que elas reagiriam aos elementos novos contestados. Ao invés de valorizar aquilo que parece inovador em cada tentativa de mudança, o historiador volta sua atenção para aquilo que resiste à vontade transformadora, ou seja, às inércias. A partir desse fato, efetua uma redução ou até uma eliminação das rupturas constitutivas dos novos sistemas. As descontinuidades apagam-se. O horizonte histórico torna-se uniforme, repetitivo, qualquer que seja a época ou espaço estudados. As reviravoltas de toda espécie são eludidas pelas perspectivas da longa duração. Sob as perspectivas da macrohistória, o factual fica reduzido à impotência, deixa de ser o motor acelerador do processo para tornar-se simples símbolo, mito e fantasma. Assim acontece com todas as fases históricas. Entretanto, nós nos limitaremos a esse ato fundador e objeto, por excelência, da polêmica historiográfica, que foi a Revolução Francesa como ilustração dessa nova leitura que nega as rupturas. Às vésperas do bicentenário de 1789, e como forma de exorcismo, o antigo presidente da IS, François Furet, proclama a morte da Revolução Francesa. Quando escrevi, a Revolução Francesa está terminada, essa é uma maneira de exprimir um voto e uma constatação.
Não há mais espaço para traçar a linha divisória das águas a partir da qual os franceses se situariam à sua direita ou à sua esquerda. A pesquisa dos novos historiadores levou ao questionamento da existência verdadeira dessa famosa canção de gesta revolucionária. E se ela fosse apenas um pesadelo? Seria suficiente arregalar os olhos para livrar-se dele. A operação é tentada em dois tempos. À primeira vista, colocou-se a revolução entre parênteses, ela foi reduzida a um episódio tanto trágico quanto insignificante. Depois, só restaria jogar fora o monstro uma vez amarrado e colocá-lo fora de circuito. É isso que permite anunciar em 1979, a Revolução Francesa está terminada. A Revolução Francesa perturba as perspectivas de uma história apaziguada da longa duração. Para François Furet, a Revolução é apenas um mito, como já o dizia o historiador inglês Alfred Cockburn em 1955. Esse olhar atual aspira ao descarte das polêmicas políticas, distancia-se dos atores da época, para colocar-se no diapasão científico. No entanto, encontramos um vazio na defesa de um modelo de sociedade que funciona a partir do alto, ao modernizar-se graças às suas elites. A Revolução Pacífica das Luzes no século XVIII, ao realizar a osmose entre os nobres esclarecidos e os burgueses cultos, oferecia a possibilidade de uma possível mudança sem choque. O capitalismo consolidava-se sem luta de classes, sem a intervenção das massas, cuja entrada em cena parecia como incongruente e retrógrada. A economia da Revolução era, portanto, possível para o bem da França envolvida com seu povo nas guerras continentais do Império, que volta as costas ao progresso da economia. Ao invés de aparecer como discurso novo sobre a Revolução, o discurso da nova história retoma a longa herança do pensamento liberal hostil à Revolução Jacobina. No centro do pensamento liberal, existe um traumatismo, uma fratura que é experimentada como necessária e, no entanto, acabada da Revolução Francesa. Os liberais reivindicam para si os primeiros momentos do ato revolucionário, mas para melhor exorcizá-lo e afastar todo o risco de conhecimento da fase de exuberância revolucionária. Trata-se de repensar o aspecto político para permitir a consideração dos acontecimentos revolucionários como proscritos. O pensamento liberal francês é, antes de tudo, um pensamento antirrevolucionário. Os caminhos escolhidos são, no entanto, diversos. Para meu ponto de vista, efetua-se uma cesura no bloco revolucionário, 1789-1794. Para ela, como para a maioria dos liberais, existem duas fases bem distintas da Revolução. A voltada para a Inglaterra, a Revolução Liberal de 1789, saudada como portadora de progresso e de liberdades. E a fase popular marcada pelo reinado dos jacobinos. Para ela, o povo situa-se entre os notáveis proprietários, base da ordem social, e os selvagens. Aliás, lança a esse povo um olhar cheio de condescendência, desde que ele permaneça em seu lugar. O segredo da ordem social está na resignação da maioria. Preconiza, para evitar toda perturbação, a instituição do bicamerismo a fim de fazer o contrapeso diante de uma eventual pressão popular. Guizot retoma esse recorte entre 1789 e o terror, ao opor a vertente boa e amada Revolução, para melhor situar o regime da monarquia de Julho em continuidade com os ideais de 1789. Toda a sua história da civilização europeia é apenas um amplo afresco, que descreve as diversas categorias de elites no poder. A revolução é percebida como o resultante da evolução secular, que acaba em uma sociedade de direito igualitária, que termina na preponderância da classe média com vocação universal. Taine, em 1875, coloca também entre parênteses o episódio revolucionário, que impede às elites naturais, as classes altas, de gerir a coisa pública. A intervenção popular é, então, a subida à superfície das ralés, da turba, o povo desempenha o papel de besta selvagem, gorila lúbrico bruto enorme que prende os insubordinados com os dentes. François Furet e Denis Richet não são, portanto, os inovadores que pretendem ser, retomam a tese clássica, a do dualismo da Revolução Francesa.
Sem dar razão a nenhum dos dois turiferários de Danton e Robespierre, ao lar de Maclès, François Furet apresenta-se como um historiador oriundo de outro lugar, desembaraçado da influência direta dos discursos dos autores de uma revolução que ele considera como a expressão de um mito. Essa tomada de posição o leva a retomar, por sua conta, a análise de todos aqueles que se esforçaram muito para negar as consciências da ruptura revolucionária. A análise conjunta de Denis Richet e François Furet é, pois, plenamente ideológica e isso aparece com grande clareza em cada momento considerado. O acontecimento, em sua versão de 1965-14, está, à primeira vista, localizado novamente na longa duração, que o deixa transparecer como irrisório e cada vez mais na contracorrente das tendências gerais predominantes no período 1750-1850. Na vasta ascensão do liberalismo, o terror aparece como uma monstruosidade incongruente, que é preciso colocar entre parênteses, para melhor perceber o sentido da história. Pode-se admirar ao constatar que aqueles mesmos, limitados a uma visão teleológica da história, negam ao real todo estatuto significativo em nome de um sentido pré-estabelecido. François Furet e Denis Richet vão, portanto, conforme um esquema que se tornou clássico, dividir a peça revolucionária em dois atos: o tempo positivo da unidade, o tempo negativo do conflito. Tudo começa muito bem, e o ano 1790 é qualificado com o título de Ano Feliz. A vontade reformadora encontra-se encarnada na Assembleia, que detém doravante o essencial do poder. Aos olhos de nossos autores, essa é a única revolução valiosa. As duas outras revoluções que se produzem no mesmo momento, a das cidades e a dos campos, são apenas movimentos anacrônicos. Tudo estava pronto no topo da sociedade para antecipar-se sem ser incomodado pelas massas. Esquece-se que esse estágio da revolução está ainda distante da realização dos princípios defendidos por ela. No plano jurídico, a igualdade não foi obtida, já que o sufrágio era censitário, e no plano social, só alguns camponeses ricos, os lavradores, podiam provar a usurpação do direito, ao cobrar as taxas feudais, e pelo fato de terem muito dinheiro para monopolizar a terra, podiam encarar a libertação. Mas a situação deteriora-se, a guerra está próxima e o belo equilíbrio vai explodir para a grande tristeza de nossos autores, que intitulam A Derrapagem da Revolução. Um acidente faz fracassar a evolução liberal e tudo vai por água abaixo. François Furet e Denis Richet tentam, então, desesperadamente fixar-se nos homens e nos partidos que se opõem na radicalização revolucionária. Em 1789, fazem a apologia dos monarquistas com suas opiniões razoáveis. Depois, em 1791, apresentam uma nova carta ao jogo: os Feuillants, que tudo fazem para manter a calma. Esse último trimestre do ano 1791 é o crepúsculo de uma bela e grande época. O fracasso dos Feuillants é atribuído unicamente à pessoa do rei. Explicação, pelo menos, surpreendente da parte de historiadores que desejavam valorizar os fenômenos das profundezas da história. Com a eliminação dos Feuillants, temos o momento essencial do desvio da Revolução Francesa, que adquire um sentido proibido. Às portas do fracasso, em 1793, os girondinos aparecem, de repente, com uma imagem simpática e irresistível. Os girondinos envolveram a revolução como uma auréola de charme, de juventude e de entusiasmo. Sua derrota de 2 de junho não é somente a derrota da Gironda, mas sim a derrota da revolução. Os montanheses vão, então, dirigir o destino da revolução, no sentido da radicalização de seus objetivos, ao apoiar-se, no início, no movimento popular, que leva a novas conquistas com vistas à igualdade do corpo social e o questionamento irreversível dos privilégios. Mas, para nossos autores, esse capítulo intitula-se O Tempo do Desespero. A abominação, para eles, encontra-se essencialmente no plano dos elementos populares. Os sans-culottes reproduzem as formas de ação dos movimentos urbanos do século XVI ao XVIII, portanto, seriam apenas ressurgências arcaicas. Hebert torna-se um vampiro que tem sede de sangue.
Quanto à pressão popular da rua, dos clubes, ao invés de ser a expressão do antagonismo de classes, tornar-se-ia simplesmente a expressão do ciúme das pessoas capazes. A revolução saiu, portanto, dos trilhos traçados pelos reformadores esclarecidos. Fora do grande caminho traçado pela inteligência e pela riqueza do século XVIII, por causa da intervenção da plebe e dos subalternos. Ao negar a mensagem universal da Revolução Francesa, retomada em toda a Europa no século XIX contra as autoridades dinásticas, François Furet e Denis Richet veem na aventura revolucionária como que um contrassenso histórico, uma regressão militar camponesa que impõe o pedaço de terra à fábrica. Aderem apenas a um único modelo, medida única de toda comparação, a evolução inglesa, a conservação da monarquia, um povo jugulado, o compromisso no topo da sociedade, o debate mais do que o combate, entre gente de bem. O discípulo de François Furet, Gajal Sinan de Nogaret, vem confirmar-nos que o compromisso era possível em 1789 e que a revolução foi apenas, tudo computado, trágico engano entre parceiros perturbados pela intervenção popular. Imaginava-se uma nobreza francesa do século XVIII, ociosa, parasitária, à margem de um espaço social renovado. A essa imagem, Gajal Sinan de Nogaret opõe uma nobreza dinâmica e progressista. Desafio. O autor esforça-se para inserir novamente a nobreza em nosso patrimônio nacional e para transferir suas cinzas para nosso panteão. A nobreza foi vítima de um racismo virulento. O nobre, em 1789, era o judeu do reino. No plano econômico, Gajal Sinan de Nogaret apresenta-nos uma nobreza que, após haver integrado a sua ética às noções capitalistas de riqueza e competência, procura identificar-se com a inovação. Não havia qualquer necessidade da revolução para liberar as forças produtivas. No plano cultural, ao qual atribui mais importância ainda, as luzes seriam indivisíveis, apanágio de elite, nobres e burgueses confusos. Trata-se de esquecer o essencial, ou seja, a questão dos privilégios, que está no centro da crise do antigo regime. Ora, as tentativas de fusão, de compromisso no topo, no século XVIII, entre uma nobreza liberal e uma burguesia do antigo regime, chocam-se com a impaciência da nobreza com relação a seus privilégios de casta e, portanto, a oposição constante dos parlamentos que bloquearam toda tentativa de abertura. A instância político-judiciária tornara-se um obstáculo intransponível para a burguesia que, para triunfar, precisou apoiar-se na legitimidade popular. Ao contrário da situação inglesa do século XVII ou ainda da situação europeia no século XIX, na Alemanha e na Itália, a aristocracia francesa, como bem demonstrou Georges Lefebvre, por sua atitude conservadora, provocou o primeiro ato da Revolução. Isso é o que se chama de reação nobiliárquica, ou de a revolução aristocrática contra o poder real. O próprio conceito de liberdade oculta a firme vontade de conservar intactos os direitos feudais e os privilégios honoríficos contra as aspirações igualitárias. Quando se deixa as antecâmaras da corte, aparece o aspecto essencial da nobreza, o do declínio, prestes a revoltar-se, com o risco de precipitar-se em uma revolução. Força de inércia e até de resistência, refugiada em um universo codificado, essa nobreza, majoritária em sua ordem, encontra em Boulainville o discurso revolucionário de sua legitimação reencontrada, que lhe permite, em nome de sua filiação histórica, de sua origem franca e de suas liberdades antigas, pouco a pouco reduzidas pelo poder real, impor-se diante da dupla ameaça do terceiro estado e da monarquia. A reação nobiliárquica freará a penetração da elite plebeia no topo do Estado, da Igreja, e mais ainda do Exército. Gajal Sinan de Nogaret queria fazer-nos crer que a França teria podido, como um modelo inglês, dispensar a Revolução. Como François Furet e Denis Richet, ele opõe a realidade dualística de uma sociedade em revolução, uma visão monista de uma pirâmide dirigida, desde sempre e até a eternidade, por sua elite.
Nosso universo cotidiano estaria assim solidamente ancorado em um passado sem lutas de classes. Isso permitiria que ele se desfizesse dos fantasmas igualitários provenientes das ralés da sociedade. L789, já entre parênteses, seria apenas um lamentável mal-entendido entre duas categorias de uma mesma elite. François Furet não parou no melo do caminho. Após haver concebido a revolução como simples derrapagem, considera, em 1978, que a essência dessa revolução, como de toda revolução, é totalitária. Entre as duas teses, há a revelação do arquipélago Gulag com os escritos de Solzhenitsyn, que servem de nova grade de leitura para François Furet. É a própria ideia de revolução que ele critica em nome daquilo que se tornou a União Soviética. Hoje, o Gulag faz com que o terror seja repensado, em virtude de uma identidade no projeto. As duas revoluções permanecem ligadas. Essa releitura desse antigo militante do PCF, despeitado, que é François Furet, é conduzida com base em duas ressurreições. Dois pensadores hostis à revolução, Alexis de Tocqueville e Augustin Cochin. O parêntese torna-se desvio, não mais a partir de L792, mas sim desde L789. A revolução segue uma dinâmica interna que nada tem a ver com seus fundamentos econômicos e sociais, nem com a conjuntura de guerra na qual ela se encontra. O simbólico revolucionário funciona por si próprio, em um percurso do qual a história permanece ausente. O terror da época do Comitê de Salvação Pública não é, portanto, apresentado como uma resposta à situação de fortaleza assediada pelo levante aristocrático interno e pela Europa coalizada. Os acontecimentos contemporâneos, como as duas guerras mundiais, mostraram a necessidade, nesse tipo de situação, de recorrer ao dirigismo, à requisição e ao racionamento. Mas, para François Furet, o mal encontra-se na própria vontade revolucionária. A verdade é que o terror faz parte da ideologia revolucionária. Sua perspectiva é, então, completamente outra, e Robespierre não aparece mais como um ator incongruente do drama, mas sim como a encarnação lógica de uma dinâmica totalitária, que se reproduz nos anos 20 na Rússia stalinista. A abordagem de François Furet apoia-se na obra de Tocqueville, já ressuscitada por Raymond Aron 28. Alexis de Tocqueville escreve em 1851, ou seja, após o fracasso da Segunda República, que naufraga no golpe de Estado de 2 de dezembro. Desencantado pela permanência de um Estado forte na França, que triunfa ainda em 1851 com Luiz Napoleão Bonaparte, inicia uma reflexão sobre a dissociação entre liberdade e igualdade, tanto que Bonaparte vence no plebiscito com a quase totalidade do povo francês. Dedica-se então a uma reflexão sobre a revolução que acaba na publicação, em 1856, da obra L'Ancien Régime et la Révolution. Situa o acontecimento revolucionário em um processo de longa duração, que data do antigo regime e que prossegue com 1789 para acelerar-se no século XIX, ou seja, a centralização do poder, a manutenção mais eficaz da administração sobre a sociedade. Nessa construção do Estado, a revolução intervém apenas como epifenômeno. Ela arremata simplesmente a obra empreendida sob o antigo regime, a construção de um Estado centralizado, poderoso e regulador de toda a sociedade civil. Tudo estava germinando antes de 1789, portanto, a revolução retomou apenas a herança em um período transitório e pouco interessante. Luís XIV, Robespierre e Napoleão veem um fio contínuo ser tecido entre eles, que os agrupa em torno da mesma consolidação de um Estado forte. A revolução perde seu aspecto inovador no momento em que retoma, por sua conta, o absolutismo real. Tocqueville tenta, por tudo, extirpar a ideia de revolução do século XIX francês agitado pós 1848. Ele escreve em 1858. Existe nessa doença da Revolução Francesa qualquer coisa mais de particular que eu sinto, sem poder descrevê-la bem nem analisar suas causas. Trata-se de um vírus de uma espécie nova e desconhecida. Para Tocqueville, a única vacina possível era a reintegração do acontecimento na história nacional e evitar toda fratura nova.
A obra da revolução é positiva, mas deve ser realizada sem choques, sem paixões, e assim encontramos a grande aspiração liberal. A reforma, sim, que preserva os interesses dos privilegiados. A revolução, não. Um povo tão mal preparado para agir por si próprio não poderia empreender a reforma de tudo ao mesmo tempo, sem destruir tudo. Um príncipe absoluto teria sido um inovador menos perigoso. Tocqueville não encontrou vacina eficaz contra o vírus, mas François Furet descobre uma na pessoa do integralista católico Augustin Cochin. Este último escreve no começo do século XX em oposição à tese republicana de Aulard. Ligado à civilização católica na forma medieval, seu modelo é São Luís. Augustin Cochin é o autor encontrado mais estranho à própria ideia de revolução. Ele denuncia o poder coletivista, a tirania das sociedades de pensamento e o magma popular. O jacobinismo é o espantalho agitado por Augustin Cochin, ou seja, é um movimento e uma ideologia, portadores do totalitarismo em nome de um surrealismo, que seria a vontade do povo, a vontade geral. François Furet vê, nesse conceito de povo réu, a matriz do totalitarismo. A obra de Augustin Cochin já havia sido exumada por um ultra-reacionário, Gaxote. Em 1929, ao retomar a tese do terrorismo intelectual, denunciava a ditadura comunista dos montanheses como o ponto de chegada lógico da revolução jacobina. François Furet utiliza todos os meios a seu alcance para retomar uma herança cada vez mais conservadora, a evolução lógica à medida que pretende até extirpar a própria ideia de revolução. 1789 abre um período de desvio da história 33. Se a Revolução Francesa estiver terminada e se com ela esvanecer-se a história política, o bicentenário começa, e François Furet não vai querer ser seu divulgador. Logo, ele multiplica os estudos de casos para ilustrar sua tese do desvio, duelo orgânico entre revolução e despotismo. Apoia-se, portanto, para escorar sua tese na obra de outro pensador do século XIX, que também foi atingido, como Tocqueville, pelo golpe de Estado de 2 de dezembro, data de seu exílio na Bélgica, depois na Suíça. Edgar Quinet, deputado republicano, analisa o fracasso da Revolução Francesa à luz do fracasso da Segunda República e publica, em 1865, a Histoire de la Révolution, inspirada pela teleologia das batalhas perdidas. Tudo leva o exilado de 2 de dezembro a uma meditação pessimista sobre a herança nacional. Para Edgar Quinet, 1789 permanece uma ruptura progressista, mas o equilíbrio dela resultante permanece precário, constantemente ameaçado por uma recaída e pelo retorno da mesma tirania do antigo regime. Esse recuo aconteceu em 1792 com os montanheses, que se moldam na herança centralista do passado monárquico com o Comitê de Salvação Pública. Edgar Quinet, como François Furet, nessa evolução nega o peso das circunstâncias exteriores, ou seja, da guerra. Não são as necessidades das coisas que faz o terror, mas sim as falsas ideias. François Furet extrai daí uma lição filosófica, cujo caráter ele proclama como atemporal, ou seja, o elo indissolúvel entre fenômeno revolucionário e despotismo de Estado. Essa obra de erradicação, recentemente denunciada por Max Gallo, permitiu que se instaurasse uma nova Vulgata como discurso dominante. À testa disso, encontramos o cruzado Pierre Chaounot, rodeado por jovens pretendentes ao discurso oficial, alimentados com todas as obras contra-revolucionárias. Os mestres pensadores foram pintados de novo para tornarem-se modernos, mas são diretamente oriundos do catecismo tradicional do pensamento hostil, desde 1789, a Revolução. Edmund Burke escreve contra a Revolução desde 179 e não sentiu, portanto, necessidade do pretexto da Vendéia, para ficar horrorizado com aquilo que se passava na França. Contudo, responsabiliza o espírito de abstração dos franceses, que teriam a tendência de negar o real e a experiência em nome de valores metafísicos. Joseph de Maistre 38 denuncia também 1789 como uma manifestação diabólica. Existe na Revolução Francesa um caráter satânico.
Assim ele entrou para o panteão das referências obrigatórias para aqueles que querem corromper a essência do fenômeno revolucionário. A terceira figura de ponta dos novos cruzados é o Abade Barruel. Para ele, houve um complô preparado por 3 maestros: Voltaire, D'Alembert e Frederico II. O dia da insurreição foi fixado em 14 de julho de 1789. A revolução seria, portanto, um monstro com 3 componentes: o complô, a negação do real e a essência totalitária. Essa é a nova versão a ser inculcada, a ser repisada cada vez mais forte, para que ela oculte tudo que seja do domínio das circunstâncias históricas, a qual François Furet, extravasando à sua direita, já considerava como argumento débil. O Abade Barruel resolveu encarnar-se no frei pregador Pierre Chauno, o novo evangelista à maneira de Billy Graham. Jamais tivemos em mãos a ordem escrita de Hitler referente ao genocídio judaico, mas possuímos as de Barrère e Carnot relativas à Vendéia. Aliás, cada vez que passo em frente do Liceu Carnot, cuspo no chão. A imaginação sádica das colunas de Tureal igual a SS, os gulags e os khmers vermelhos. A revolução nos é apresentada como um minúsculo segmento perigosamente cancerígeno de nossa história, e como todo câncer, ele necessita de um tratamento de choque. Pierre Chauno dá assim o tom das obras, que culpam caso a caso a revolução pelo fato de ela ter tido uma sede de hemoglobina correndo aos borbotões em uma violência bárbara. Frederick Bluch critica o massacre de setembro de 1792, Reinald Secher a Vendéia. No meio dessas obras, encontra-se a mesma rabugice que se manifestou por ocasião de uma época sinistra, a dos 150 anos da Revolução, em 1939, momento em que Pierre Gauchot e Jesus Parfot, Léon Daudet e outros libertavam-se para vingar 1936, do Fronte Popular, das licenças remuneradas e do medo. Como afirma Max Gallo, a recusa desses novos moscadins realistas de 1793 visa, de fato, o princípio da igualdade inscrito no frontispício da República Francesa desde um certo ano, 1789. Ilusão de uma política manipuladora, ilusão de uma libertação, ilusão também da festa revolucionária. Mona Usouf escolheu o terreno da festa, lugar por excelência da transgressão das proibições, das normas, de expressão da espontaneidade, para demonstrar que a festa revolucionária entre 1789 e 1799 é a expressão da ordem e não da felicidade, da coerção e não da imaginação. A mania das festas revolucionárias é a história de uma grande decepção. Ao eliminar de seu campo de estudo as manifestações espontâneas da alegria popular que a violência exclui do conceito de festa, fica agora mais fácil para Mona Usouf retomar o esquema durkheimiano que vê na festa a manifestação unanimista de um povo agrupado pelo poder. Nesse momento, a festa é parte integrante da instalação de um sistema de enquadramento e de controle do indivíduo preso em um novo espaço investido pelo poder político invasor. Esse poder inscreve-se no espaço da transparência, o espaço aberto, ao ar livre, sem limites, que se oferece às comemorações, que deixa as igrejas desertas, virando de costas para as montanhas, símbolo da hierarquia. Essa transparência permite o controle de todo desvio para poder proscrevê-lo. A festa distribui os indivíduos, assim como a escola a regimenta conforme as filas. Torna-se a escola da submissão. Ela é um dos instrumentos desse estado leviatã, cujas ramificações crescem até querer controlar o tempo. O importante dessa teatralização, a mensagem das colossais colunas erigidas em torno do altar da pátria, seriam o poder de acabar com a efervescência revolucionária, de suspender o tempo em um presente contemplativo da obra realizada. Embora seja verdade que isso se tornou possível quando o poder rompe com a pressão popular, então, o ritual da festa vira, de fato, a alegoria desencarnada que interrompe a violência revolucionária. Não é mais Luís XIV que se zomba nas praças públicas, mas sim, a ideia de realeza. Mona Usouf nega a realidade da explosão criativa do ano 2, no momento em que o povo irrompe na cena política com mais determinação, ao romper com os organismos do poder.
No entanto, o aprofundamento da ruptura social torna possível uma queda de intensidade dos códigos, dos sistemas rituais, aí incluídas as novas autoridades. Outra festa nasceu, a da contestação, a da imaginação, contestada por Mona Yusuf. Como não ver nas jornadas revolucionárias, quando os braços nus do subúrbio se dirigem à convenção, uma festa do futuro? Essas festas espontâneas multiplicam-se. Desde 1780, as comunidades camponesas vão, no domingo, de cidade em cidade, arrancam as birutas e dançam nas praças públicas. Quando da fase de descristianização, os impulsos do desejo transgridem todas as proibições. O povo transforma as igrejas em salões de dança, os padres tiram sua cásula eclesiástica, os fogos acesos por ocasião das festas multiplicam-se. Esse movimento, partido da base, agrupa as populações em torno das fogueiras construídas para queimar os confessionários, os ornamentos e os livros piedosos das igrejas, em torno dos quais o povo dança a Carmagnole. O poder não está em lugar algum e o povo por toda a parte. A alegria nasce do olhar que se volta para sua ação resoluta contra a ordem estabelecida. Decididamente, o fogo revolucionário sempre existe para que ele possa suscitar tais vocações que tenham o objetivo de apagá-lo para sempre do horizonte histórico. Como já dizia Georges Clemenceau em 1981, essa admirável revolução pela qual nós existimos, não está terminada. A Revolução Francesa, símbolo universal da libertação, pela força que ela significa, continua a ser importante e a linha de clivagem essencial entre aqueles que querem enterrá-la para defender seus privilégios e aqueles que desejam construir um mundo mais justo. Não, definitivamente, a revolução não está terminada. Conclusão. Ao aplicar seus métodos à sua própria história, a escola dos Annales define-se como uma escola de longa duração. Reivindica a continuidade e a permanência que une, em um mesmo movimento, os combates pela história de Lucien Febvre e a história em migalhas de Pierre Nora. Ao mesmo tempo, essa escola pretende ser imperceptível, imprópria a toda definição e nebulosa sem núcleo. Temos aí a expressão de um duplo imperativo. Primeiro, afirmar bem alto o fato de pertencer a um grupo que tem por trás dele um passado com obras e contribuições sucessivas, seguindo isso que permite consolidar suas posições de poder e reforçar as estruturas institucionais que fazem a força dos Annales diante das ciências humanas, mais jovens e menos ancoradas nos aparelhos do poder. A coerência do conjunto, a identidade comum, em parte mítica, são necessárias à gestão e à duração do poder. Trata-se de um imperativo estratégico. Vimos, no entanto, que é conveniente dissociar, nessa escola, a sucessão de 3 gerações ou de 2 grandes configurações do campo das ciências humanas. A continuidade reivindicada mascara, de fato, as numerosas inflexões e rupturas entre o discurso histórico dos anos 30 e o dos anos 80, apesar de certo número de orientações fundadoras, ainda hoje, estarem presentes. A história da escola dos Annales não é uma história imóvel. Bem ao contrário, ela se adapta com sucesso às mutações sucessivas de nossa sociedade no decorrer do século XX e resiste com a mesma vitalidade aos assaltos das ciências sociais vizinhas e concorrentes. A história atravessou bastante a escola dos Annales, influência particularmente sensível para os historiadores muito receptivos ao mundo circundante, inclusive aos efeitos da moda. Entre os Annales dos anos 30 e os dos anos 80, pode-se localizar certo número de continuidades e de descontinuidades. A mesma negação do aspecto político dos Annales desde seu nascimento, o mesmo procedimento de captação das ciências sociais, de tudo que aparece como novo, a mesma terceira via entre a história tradicional historicista e o marxismo ossificado, do qual os Annales preencherão os vazios ao investir em domínios inexplorados, e ao mesmo tempo quebra mares de resistência ao marxismo e substituto desse último.
Não ideologia mas mentalidade, não materialismo mas a materialidade, não dialética mas estrutura, a mesma situação no movimento da adaptação à modernidade tanto nos anos 30, por uma leitura economicista, quando os análises quiseram desempenhar papel ativo e operacional em uma perspectiva gestionária, quanto nos anos 80, quando o poder dominante se deslocou para os meios de comunicação de massa, o discurso sociocultural dos análises precisou adaptar-se, então, ao discurso dominante da sociedade e duplicar-se a partir do investimento sistemático das posições de poder dos meios de comunicação de massa e a partir de uma estratégia de conquista para controlar os lugares de decisão em matéria de difusão e de comercialização da produção histórica. Daí temos como resultado uma primeira inflexão evidente na passagem de uma história geoeconômica a uma história das mentalidades ou antropologia histórica. Outras descontinuidades podem ser localizadas. Em primeiro lugar, o homem não é mais o horizonte primeiro do trabalho histórico, sem chegar ao ponto extremo de Emmanuel Leroy Ladurie e sua história sem os homens. A perspectiva não é mais antropológica. Ligado a essa descentralização, passa-se de uma história, ciência da mudança, segundo Marc Bloch e Lucien Febvre, a uma história quase imóvel, tal como Fernand Braudel a definia quando de seu discurso inaugural do Collège de France em 1950, a história imóvel de Emmanuel Leroy Ladurie, em 1973, no momento em que sucede Fernand Braudel no Collège de France. Ora, a história não pode ser imóvel, ou ela não existe mais. Outra descontinuidade importante, o abandono de toda a dialética entre passado/presente e futuro. A história não é mais considerada como o lugar de esclarecimento da época contemporânea. Para mim, a história é um pouco uma forma de evasão do século XX. Vivemos uma época muito sinistra, observa Emmanuel Leroy Ladurie. Enfim, a mais importante descontinuidade situa-se na decomposição do saber histórico, o fim de toda perspectiva globalizante, não mais a história, mas sim as histórias. Tanto os pais fundadores, Marc Bloch e Lucien Febvre, reiteraram sua ligação como uma história total, quanto hoje todos se alegram em descrever a pluralidade dos objetos e dos métodos, ou esmigalhar após a fase transitória da pluralização das temporalidades em um mesmo conjunto que constituiu a fase braudeliana. Esse esfacelamento do campo histórico, no entanto, não foi reivindicado por todos os historiadores dos análises. No próprio seio da escola, os trabalhos contradizem essa evolução. O que demonstra ser possível enriquecer-se com os métodos das ciências sociais sem transferir mecanicamente os procedimentos e preservar assim a ambição de síntese da história, a articulação de vários níveis do real e a dialética dos tempos curtos e longos. A escola dos análises deve seu trunfo a essa capacidade admirável de adaptação. A cada reviravolta, encontram-se os desafios lançados, os opa das ciências sociais diante da história. Os análises mudaram, amadureceram, para metamorfosear-se finalmente a ponto de não haver mais escola dos análises para Pierre Vilar. Ela está morta. Ao desafio durkheimiano do começo do século, a história dos análises respondeu com a destruição dos três ídolos, biográfico, político e factual, da história historicizante. Ao desafio de Claude Lévi-Strauss, nos anos 50, os análises, com Fernand Braudel, conceituaram a longa duração como linguagem capaz de unificar as ciências sociais, e nos anos 70, a obra de Michel Foucault permitiu acabar a decomposição histórica a partir de configurações parciais, regionais e provisórias do saber. Nos anos 30, houve a recuperação da escola geográfica vidaliana, da sociologia durkheimiana e da psicohistória e nos anos 50 houve a recuperação da estatística e da demografia e depois da etnologia e da antropologia. Essa história em três tempos revela o dinamismo profundo de uma escola que se define por sua abertura e permite o acesso a novos objetos, novos horizontes para atingir um nível particularmente rico em produção histórica. No entanto, paradoxalmente, a história semeada pelas ciências sociais acabou por abandonar sua identidade e arrisca-se bastante a perder-se na explosão em uma miríade de objetos diferentes e sem relações entre eles.
corre o risco de desaparecer como a zoologia ontem ou de conhecer a crise e a marginalização que a geografia conheceu. Se essa evolução foi feita em 3 tempos, pode-se distinguir 2 grandes movimentos, 2 configurações particulares das ciências humanas nas quais está inscrita a história dos análises. A perspectiva humanista globalizante é a da primeira e da segunda geração, ou seja, a dos 2 fundadores dos análises de Histoire économique et sociale, criados, em 1929, por Marc Bloch e Lucien Febvre, mas também a de Fernand Braudel. Trata-se da tentativa de um mercado comum das ciências humanas, cujo líder federativo é a história, tentativa essa de síntese dessas ciências em uma escritura globalizante que daria origem a uma interciência defendida por Fernand Braudel. A paisagem modifica-se nos anos 60. Os historiadores dos análises, para resistir ao novo assalto das ciências sociais, renunciam, então, à sua vocação de síntese, entregam as armas e pensam em termos de novos recortes disciplinares provisórios a partir das diversas práticas e dos diversos objetos históricos. O homem encontra-se descentralizado nessa perspectiva em que a história se decompõe em práticas parciais e renuncia a toda visão globalizante. Trata-se de descobertas, a partir de procedimentos de segmentação da sociedade, para transcrever constelações estáveis que apresentam caráter de sistema. Seleção que poderia gerar enriquecimento com a condição de colocar-se a questão da articulação dos sistemas distintos, e de situar-se nesse modo de ser as forças do não ser, as forças de destruição interna em ação e anunciadoras de fases de ruptura e de transição. Essa decomposição operada pelos análises da última geração, induziu uma escritura histórica mais descritiva do que explicativa, mais positivista e empírica do que científica. Nessa nova configuração do campo das ciências sociais, o historiador perde sua batuta de maestro da orquestra para tornar-se um mineiro que traz os materiais a serem estudados pelas outras ciências sociais, como o vê Emmanuel Leroy Ladurie, um vagabundo como Michel de Certeau, especialista das margens, dos transgressores e do avesso da sociedade. Em suma, renuncia a um magistério social para melhor investir no terreno dos meios de comunicação de massa. A história sempre esteve ligada aos poderes. A força dos análises reside no fato de haver obtido êxito na ligação com os novos poderes do século XX, diferentes daqueles do passado. A história nos apresenta um discurso correspondente à sociedade, ela é o espelho, a transparência de um poder que busca nela a legitimação. Junto aos poderes, o historiador lhes confere sentido, ele é a garantia da legitimidade deles. As crises do discurso histórico, incessantes, articulam-se com as diversas fases da evolução da sociedade. Estas fases são, a cada vez, períodos de adaptação ao desdobramento do dispositivo social. Historiografia política no mundo da cidade antiga, no tempo em que a polis dominava a sociedade grega ou romana, o historiador devia fundamentar a nova identidade cívica diante da tradição gentílica. Clio oferecia as bases da coesão da cidade na perspectiva de sua marcha expansionista, de sua defesa, de seu brilho. Ela se apresentava como discurso político, como a glorificação dos altos feitos militares. Na Idade Média, são os clérigos que dominam a sociedade e conferem sentido ao futuro da sociedade ocidental. Os cristãos levados pela história, vão honrar Clio ao batizá-la. Nesse momento, a história torna-se moral, ela se integra na visão teológica da visão cristã da realização do plano de Deus. O real é integrado em uma temporalidade espiritual. No V século, Santo Agostinho define a história como a realização da vontade divina. Os clérigos impõem a essa época sua visão de mundo, do futuro humano, ao mesmo tempo que assumem seu papel de dominação sobre as outras camadas da sociedade, os laicos. Trata-se da idade de uma história edificante no plano ético, a da vida dos santos, as hagiografias. A história é, então, plenamente religiosa, sob a influência do clérigo regular, os monges em seu scriptoria. Mas nos séculos XIII e XIV, o discurso histórico adapta-se ao deslocamento do poder do mosteiro para a cidade, do castelo ao estado central renascente. A história sofre um processo de secularização para melhor corresponder ao novo poder dominante.
A relação com o tempo torna-se mais humana, a temporalidade adapta-se aos ritmos, às pulsações desses novos estados, ela lhes oferece um discurso de legitimidade sobre o qual eles se apoiam para se impor. A união entre as duas ordens dominantes da sociedade, os clérigos e os nobres, se realiza para preservar a ordem social. E os reis da França contratam, em primeiro lugar, os monges para escrever a história do reino. O poder real não pode se limitar à expressão de força, tem a necessidade de afirmar o sentido de sua pujança e o historiador fica encarregado dessa missão. Durante esse tempo, os cronistas encarregam-se da apologia da classe nobiliárquica e louvam sua coragem, virilidade, abnegação, sobretudo por ocasião das cruzadas, momento privilegiado em que se realiza a fusão do político, do religioso e da descoberta do outro. Froissart é o espelho da classe social para a qual escreve. Servidores dos senhores, esses cronistas medievais deslocam o discurso histórico do religioso para o político. A história tornava-se maior. Havia conquistado sua autonomia. Mas ela havia deixado de servir a Igreja para servir o Estado. O primeiro historiador real, enquanto cargo oficial com remuneração, data de 1437. Essa função é preenchida por um monge de Saint-Denis, Jean Chartier, no reinado de Carlos VII, e só desaparecerá com a Revolução Francesa. O poder real orienta o trabalho histórico em direção à constituição de um discurso que lhe confira uma imagem positiva e a justifique em suas ambições. A classe nobre, como rei, fundamenta seu poder no fato de pertencer a uma linhagem, a um sangue nobre. A história lhe traz o fundamento manifesto desse enraizamento. Ela é, portanto, o corolário indispensável para justificar sua posição presente. Homem de poder ao lado do poder, o historiador tece as continuidades do espaço político que organiza a nova sociedade. Essa função do historiador, reprodução do poder, vai perdurar durante muito tempo, até o começo do século XX, adaptando-se aos diversos regimes políticos. Vimos como a escola metódica, a de Lavis e Seignobus, foi o instrumento eficaz de uma república radical que preparava sua revanche contra a Alemanha. História essencialmente política para homogeneizar o tecido social da nação em torno de um objetivo central, o da defesa patriótica. A história serve, então, para fazer a guerra. Mas a sociedade francesa evolui no fim da Primeira Guerra Mundial e a economia torna-se um mecanismo essencial do poder. O aspecto econômico, sempre determinante, torna-se a instância poderosa nos séculos XIX e XX, ao englobar todos os aspectos da vida social e ao estruturar a sociedade em conjunto. O discurso histórico muda de rumo para adaptar-se a essa evolução, e temos a revolução dos análises dos anos 30, verdadeira ruptura epistemológica, deslocamento do olhar do historiador do aspecto político para o econômico e primeira fase de adaptação à modernidade. Essa história economicista encontra em Fernand Braudel no pós-Segunda Guerra Mundial seu desabrochar. Os análises farão, portanto, eco às transformações do mundo. O que são hoje os análises? Uma abordagem superficial poderia evidenciar a ausência de relações entre poderes dominantes, a tecnocracia, a tecnocultura e os historiadores atuais, refugiados em uma história imóvel e longínqua. Não é nada disso. O novo discurso histórico, como os antigos, adapta-se igualmente ao poder e à ideologia existentes. Em nosso mundo moderno, o desejo de mudança está reduzido às margens, ao estatuto de fantasmas, ao estatuto de delírio quando a mudança é pensada como qualificativo e não mais como simples transformação quantitativa e reprodução do presente. Os análises de hoje apresentam fases de rupturas e de revoluções como falsas manobras nas continuidades portadoras de uma evolução linear. A revolução tornou-se mitologia nesse discurso histórico, e aquele que desejasse pensar a mudança não encontrará nada que valha a pena nos trabalhos múltiplos e, no entanto, fecundos da escola dos análises, como, aliás, Jacques Rivel o reconhecia. O discurso dos análises traduz a predominância dos meios de comunicação de massa, adapta-se às suas normas e apresenta uma história que é essencialmente cultural e etnográfica.
Trata-se de uma descrição espetacular da cultura material em uma abordagem neorromântica em que os loucos estão ao lado das feiticeiras, em que as margens, a periferia substituíram o centro, em que uma nova estética oferece o avesso necessário à tecnocracia circundante, ou seja, no concreto com os pés na água. Essa história integra os fantasmas, os reprimidos para realizar um consenso em torno da construção de nossa modernidade. E o historiador tem o encargo de limpar todos esses transgressores para reuni-los em um universo composto, no qual cada um tem seu lugar no próprio conjunto social, sem contradição alguma. Essa escola, bem adaptada ao sistema, pode assim conquistar uma posição hegemônica. O trunfo dos análises é incontestável e a amplitude de sua difusão é tal que não deixa espaço para o desenvolvimento de correntes alternativas. Não há, portanto, combate algum no selo da família histórica 6. Acabou-se o tempo em que a história à moeda de Lavice era o adversário designado e mobilizava as energias. Essa história tradicional não existe mais. Os análises instalam-se no de poder, autocelebram-se e constroem já a própria lenda. Mas essa situação em que uma escola se contenta em gerir seu patrimônio, arrisca-se a desembocar em um período de crise, pois a única homogeneidade interna é a recusa de ver renascer a história tradicional. Vozes elevam-se para iniciar a crítica, primeira etapa das rupturas que virão. A moeda atual da historiografia exprime a necessidade de marcar ponto, ao correr o risco de ver ressurgir a diversidade subjacente por trás da sigla comum dos análises. Sintomática da crise que atravessa o discurso dos análises, vencedor de todos os combates, mas as voltas com as forças centrífugas internas, a tomada de posição muito severa e muito crítica de um dos representantes eminentes da própria escola, Alain Besançon, que escreve: existe infelizmente uma maneira bem inferior de escrever a história, que depois da guerra infelizmente próspera em nosso país. A história sistemática, ou melhor, a história com sistema. Desta vez os acontecimentos não são mais apreciados por eles mesmos, não provocam mais surpresa, assombro e horror. São pegos, conquistados, concretados no esquema de conjunto, na interpretação global a qual devem servir de justificativa. Qual sistema? Muitas vezes menos o marxismo e mais o sociologismo dele inconscientemente derivado, levado pelo ar do tempo, o melo em que se recrutam os historiadores, as facilidades intelectuais que ele autoriza. Economies, societies, civilizations. É impossível ser mais claro na crítica que profere como uma chicotada no núcleo dirigente dos análises, acusado de diluir a história, em nome do banimento da sistematização. Cada vez mais, emana um perfume de explosão de uma escola, na qual cada um toma emprestado seu próprio caminho de salvação, a tal ponto que podemos questionar o que religa uma história que se tornou antropologia histórica a uma história demográfico-econômica quantitativa e uma história conceitual. A fissura interna maior que atravessa o discurso dos análises opõe os adeptos de uma história em migalhas, de uma história alinhada a cada um dos procedimentos das ciências sociais, e os adeptos de uma história total, enriquecida com a contribuição das ciências sociais, mas preservadora da base histórica e da ambição globalizante. O primeiro discurso é o essencial do núcleo dominante, ocupa uma posição central, o essencial do dispositivo de poder da escola. Essa diluição da história nas ciências sociais, Jacques Legoff a encara como uma das 3 eventualidades do futuro, a pan-história que absorve todas as ciências humanas. Nesse conflito de interesses que opõe, desde o começo do século, a história, disciplina mais antiga e legítima, às novas disciplinas sociais, graças aos análises, a história teria obtido êxito no domínio como plasmadora do conjunto, mas ao preço da diluição e da perda de identidade. Essa é uma outra via que preconiza uma segunda corrente dos análises, próxima do marxismo ao reconhecer o valor estimulante das orientações básicas da escola dos análises. Essa corrente de historiadores defende-se contra os perigos da fragmentação da história e insiste no trabalho necessário da síntese, sobretudo em um momento em que a especialização se acentua. São numerosos aqueles que na escola dos análises permanecem partidários e fiéis à história total da primeira geração.
Veem no percurso totalizador o próprio fundamento da especificidade histórica. Longe do combate na retaguarda, esses historiadores recusam o convite à demissão que provém de todos os lados. Enquanto a maioria dos historiadores dos análises renunciam a uma história total em nome do risco totalitário, os que preservam a dimensão global oferecem a melhor garantia contra esse perigo. O homem retoma a dimensão em que se situa, enquanto que o fracionamento em temporalidades múltiplas e sem inter-relações o despoja da posição central. Ao invés da explosão em temporalidades econômicas, políticas, ideológicas estudadas na própria evolução independente, o historiador deve preferir o percurso globalizante, o quadro conceitual que permita a pesquisa dos sistemas de causalidades e o destaque de correlações entre fenômenos de natureza diferente. O histórico apresenta-se, então, como uma dialético entre uma estrutura lógica abstrata e o real. Movimento que vai da estrutura à conjuntura e inversamente para recuperar uma trama inteligível. A fragmentação do campo do real duplica-se algumas vezes com a pretensão à globalidade em certos historiadores que se decompõem na prática em dois tempos. O primeiro é o da explosão, depois vem o da integração e justaposição dos elementos fragmentados em uma totalidade fictícia. Essa ilusão neopositivista do percurso globalizante esquece o nível essencial, o da análise estrutural, da hipótese causal, sem a qual não pode existir história total. O pressuposto subjacente a essa abordagem totalizante é a consideração de uma racionalidade em ação na história. O historiador tem, portanto, a tarefa de descobrir seus contornos por trás do labirinto de fatos aparentemente confusos quanto à sua significação. Trata-se do pensamento da distância necessária, da passagem do abstrato ao concreto, ponto de chegada e não ponto de partida para se chegar à construção de uma rede hierárquica de determinação dos diferentes níveis do real. Toda a história nova privada da ambição totalizante é uma história antecipadamente envelhecida. A hierarquia causal a ser construída deve ser feita evitando dois perigos. O da generalização teórica abstrata desvinculada do real e o da descrição de casos singulares. O historiador deve, ao contrário, realizar um constante movimento de vai-vem do factual ao quadro conceitual e do quadro conceitual ao factual. Sua síntese não é a simples colagem das diferentes partes apresentadas no plano compartimentado, mas a pesquisa de sistemas de causalidades. Esses historiadores partidários da história global são, hoje, os verdadeiros portadores da renovação do discurso histórico e da verdadeira nova história. As reclassificações parecem operar-se segundo novos critérios. Assistiremos à explosão não da história, mas da escola dos análises. A resposta a esta pergunta não depende tanto dos historiadores quanto do movimento social. Para que a história volte a ser a ciência da mudança, como Mark Bloch denominava, é preciso que rompa com o discurso predominante dos análises do tempo imóvel, com a visão passadista do historiador, que se precavenha de toda a veleidade de transformações ao apresentar o mundo social dotado de respiração natural, regular e imutável. Ao tornar-se etnológica, a história negou-se, ao criticar seu próprio fundamento. A duração, com seus ritmos lentos e rápidos e suas reviravoltas. O renascimento do discurso histórico passa pela ressurreição daquilo que foi rejeitado desde o começo da escola dos análises, o acontecimento. Essa repressão do acontecimento leva a história para o caminho da diluição daquilo que fundamenta sua especificidade e sua função. Ela é a única prática que tem o poder de perceber a dialética do sistema e do acontecimento, a da longa e da curta duração, a da estrutura e da conjuntura. Claro está que não se trata de preconizar o retorno da história laviciana, esta foi irremediavelmente relegada ao estatuto de objeto de divertimento e de evasão, mesmo se alguns esperam seu renascimento, com o retorno do velho e bom relato sobre nossos heróis nacionais, nossos homens incomuns e os embates de alcovas. Reencontrar, enfim, após essa história massificada sobre os campônios, o Fausto dos salões mundanos, os brilhos, as sedas e camas de baldaquim, percorrido pelas elites sociais dos tempos passados. É preciso rejeitar essa falsa alternativa entre o relato factual insignificante e a negação do acontecimento.
Trata-se de fazer renascer o acontecimento significativo, ligado às estruturas que o tornaram possível, fonte de inovação. A verdadeira ciência moderna só poderá começar com o reconhecimento do fato. Reabilitar o acontecimento é, portanto, indispensável para a construção de uma nova história. O trabalho histórico passa também pela superação do recorte presente-passado, pela relação orgânica entre os dois a fim de que o conhecimento do passado sirva à melhor inteligibilidade de nossa sociedade. Não devemos esquecer, como afirma Moses Filei, que é preciso mudar o mundo, não o passado.